Nos últimos 10 anos, o número de eventos cardiovasculares em jovens aumentou apesar dos avanços da medicina. Hábitos pouco saudáveis, como a falta de atividade física, a alimentação ruim e o consumo excessivo de drogas, podem ser um dos fatores. Mas tem um especial que chama a atenção: o cigarro eletrônico e o crescente consumo no high e middle school nos Estados Unidos. Olá, eu sou José Luchetti. Na bancada deste Acontece em Debate temos a jornalista Cris Delboni, direto de Miami, e a também jornalista Adriana Brasileiro, do Miami Herald. A nossa entrevistada é Jaqueline Schulz, assessora científica da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e diretora do Programa de Tratamento do Tabagismo no INCOR do Hospital das Clínicas da USP. Jaqueline Schulz é cardiologista e pesquisadora há décadas do impacto do tabaco no sistema cardiovascular. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Eu que agradeço. O convite vai ser um excelente debate, tenho certeza. Você tem uma frase muito curiosa, né? Tem focinho de porco, orelha de porco e, portanto, não deve ser tomada. O cigarro eletrônico está mesmo no contexto, pode ser o vilão dessa história, desse aumento de consumo ou de eventos cardiovasculares entre os americanos? Olha, as coincidências são muitas, né? Então, eu diria que não são nem coincidências, o fato é que a ciência já mostra uma relação muito clara entre o uso do cigarro eletrônico e o dano cardiovascular. Vários trabalhos experimentais em modelos animais, que você coloca células endoteliais em exposição aos produtos existentes, aos líquidos, né? Dos vapores, e você vê dano cardiovascular, com aumento de lesão endotelial, agregação plaquetária, as mesmas coisas que a gente tem relacionado ao cigarro convencional. Embora o cigarro eletrônico tenha muito menos substâncias tóxicas, as que estão presentes garantem essa mesma condição de risco. Então, e quando você vai olhar o paralelo de dados epidemiológicos, e quando você vai avaliar a população que mais consome esse produto nos últimos 10 anos, é uma coincidência em tanto, né? Então, por isso que eu falo, tem tudo para ser porco e não tomada, né? Então, essa é a questão que agora chama atenção dos dados, porque eu não imaginava, quando eu vi essa apresentação da doutora Nanette Wenger mostrando essas estatísticas e postulando qual seria a hipótese, claro que estava muito relacionado ao estilo de vida, mas para mim, que acompanho o cigarro e vejo a pressão da indústria do tabaco para que haja a liberação desse produto no mundo, e o que aconteceu até quando teve aquela síndrome, né? O EVALI, que foi mais de 70 jovens americanos morreram e mais de 1.000 foram internados com uma queimadura no pulmão por usar essa substância, com um efeito, no caso, era uma lesão pulmonar grave, né? Já aumentando o consumo, e as autoridades americanas, como é que fala, assustadas com o consumo e iniciação. Sim. Então, isso chama bastante atenção. E os números são assustadores, né? Não, porque no high school o aumento é de quase 80% e no middle school de 43% no consumo. Você citou também a Nanette Wenger. Explica para a gente Sim. Quem é essa pesquisadora, né? Porque ela é uma senhora de 90 anos, está nativa, Sim. ainda Sim. trazendo descobertas sobre a doença cardiovascular. A Nanette Wenger é um expoente da cardiologia americana e mundial, né? Ela foi aqui e chamou atenção para o risco da doença cardiovascular, a presença da doença cardiovascular nas mulheres, que até então não se imaginava na década de 70 que as mulheres pudessem infartar e tivessem a mesma condição de risco que os homens, e na verdade isso tudo aconteceu, e ela foi a grande, vamos dizer assim, precursora de chamar atenção para isso, para que se estudasse a população feminina, porque até então os estudos eram basicamente envolvendo a população masculina, e com isso tudo, uma grande divulgação dessa questão, e hoje, infelizmente, as estatísticas mostram que nós quase estamos conquistando esse espaço aí, semelhante aos homens em termos de risco. Por quê? Adotamos o estilo de vida masculino, né, os maus hábitos, pode-se dizer assim, incorporamos os maus hábitos à nossa vida também, consequentemente,
as doenças que são relacionadas a isso. Então, é diabetes, é colesterol, é sedentarismo, é uso de álcool, uso de tabaco, cigarro, né, que é o grande vilão da questão. Então, um conjunto de fatores de risco presentes numa condição de gênero, infelizmente, foi incorporada a nossa. E ela foi a grande precursora em debater essa questão e chamar atenção, e que estudos fossem feitos na população de mulheres para chamar atenção para o tratamento, para o diagnóstico. Então, minha mãe mesma, ela infartou com 38 anos, e ela teve um mal súbito em casa, meu pai chamou a ambulância, eu tinha 12 anos de idade, e ela fumava muito na época, muito, e foi diagnosticada como se fosse um mal digestivo. A ambulância foi embora, não a levou, deixou em casa, e ela com cansaço, falta de ar, estou falando de 1976, ela com 38 anos até então, imagina que mulher, se imaginava que mulher tinha infarto. E minha mãe é o exemplo clássico disso, e dessa relação entre a condição de ser fumante como desencadeador de um evento cardiovascular numa mulher jovem ainda, que nem na menopausa estava, e um infarto de grandes proporções. Quando a sua mãe infartou, e ela era uma fumante, a indústria do tabaco, a gente conhecia, era sabidamente quem eram os fabricantes do tabaco. Quem está por trás hoje do cigarro eletrônico? São os mesmos fabricantes? Sim, basicamente, quando começou, a indústria começou na China, basicamente, o produto já em 2003, 2007, como algo experimental, mas a indústria, na medida que o cigarro eletrônico foi evoluindo, se aperfeiçoando e se tornando algo atrativo para o fumante, porque até então, as primeiras gerações, as pessoas usavam, mas elas não tinham a capacidade de trocar um produto pelo outro. Até se tentou, até se imaginou que na segunda, terceira geração pudesse ser algo até para parar de fumar. Só que o equipamento foi aperfeiçoado e cada vez mais oferecendo nicotina em uma concentração maior. Então, na verdade, se mudou a maneira de fumar, mas a adição, e eu diria até que a geração mais moderna, que são aqueles iPods, né, do Juul, por exemplo, a capacidade de dependência à nicotina é maior. A instalação do processo de dependência, que antes era de 6 meses a 1 ano, é 3 meses. Hoje tem um monte de adolescentes americanos aí viciados em Juul, uma dificuldade de cessação terrível, que nem um tratamento convencional que a gente usa para o cigarro comum pode ajudar. Então, hoje a indústria comprou, a British Tobacco Company comprou várias empresas, e a indústria do tabaco está por trás disso, e por isso essa revolução tecnológica toda, né, de aperfeiçoar o produto. Eu diria que em 5 anos eles aperfeiçoaram, assim, no sentido de oferecer sabor, aroma, o produto ficou muito mais atrativo e agradável. Até eu sinto cheiro, tenho vontade de experimentar. Jaqueline, você acha que essa estratégia para aperfeiçoar esses produtos, ela é realmente... ela está sendo feita para capturar esses jovens usuários que já começam cedo e que rapidamente ficam viciados nesses produtos? Sim, com certeza. Eu acho que é uma tentativa mesmo acho que nem eles imaginavam que nem o cigarro convencional, quando se aperfeiçoou para que as pessoas começassem a fumar, nem eles sabiam que ia acabar sendo um veneno, né? Porque você tem uma quantidade de usuário enorme, de exposição maior e, consequentemente, as doenças que isso causa. Talvez com o eletrônico erraram a mão, né? Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Esse sal de nicotina tem um poder de adição tão grande que até o FDA já fez restrições. O Juul, por exemplo, que você tinha apresentações até com 7% de nicotina. Esse já foi proibido, mas ainda tem o de 3 e 5. E agora, se eu não me engano, semana passada, o FDA soltou uma portaria proibindo a adição de aditivos. É isso mesmo? Confere, vocês podem me confirmar isso? Eu sei que estava acontecendo esse debate, sim, porque os aditivos e os sabores são justamente as características que acabam atraindo esse público, né, para os jovens. E eu tive uma experiência aí com meu filho. Meu filho fez high school nos Estados Unidos e ele ficou em boarding school, ficou como é que fala? Tipo um internato, né? Morava no colégio. E eu tive oportunidade de visitá-lo e a escola é muito rigorosa, uma escola tradicional americana. E teve colega expulso, né, do colégio porque foi pego 3 vezes usando o Juul. A primeira, a segunda, na terceira não. E o menino simplesmente não conseguia. Isso, estou falando de um rapaz de 17 anos. Ou seja, a família por 3 vezes tentou que ele parasse de usar o produto, mas ele não conseguia. Acabou sendo expulso do colégio. Então, assim, isso dá para ver a dimensão da dependência. Um garoto de 17 anos, né?
que não consegue se livrar de um produto com pouco tempo de uso. Então, realmente, eu tive essa vivência de ver um rapaz sendo expulso do colégio. Ele queria continuar, aquela coisa, todo o drama que isso provoca, né? Você sair de um lugar, muito complicado isso, né? Então, desculpa, o curioso para mim é que eu fumei muito na juventude, mas era aquela coisa extremamente glamourosa, né? Você pegar um cigarro, você ir num bar e pegar um cigarro, tinha as propagandas, os cowboys de Hollywood, todas aquelas... o pessoal fumava nos filmes e os mocinhos e as mocinhas. A gente não tem isso com cigarro eletrônico, né? Então, mas não... Qual que é o atrativo em termos de propaganda? Porque a gente não vê tanto esse outro lado, vê? É na internet. Toda a propaganda do cigarro eletrônico está na internet. Inclusive, a maneira da propaganda, se você entrar, você vai ver que é mesmo. É banda, música, rock, a pessoa, entendeu? É nesse contexto. Claro que com o contexto da modernidade, então são shows, aquela moçada toda, mas tem propaganda sim, e a internet. O que você não vê, de fato, é a propaganda convencional que a gente via nos veículos que a gente via, como televisão, rádio, jornal, não. Mas é via internet. E a comercialização também, então, é um descontrole total, né? E a audiência, então, quer dizer, o público é extremamente o jovem, né? Esse é o público. Sim. E aí entra a minha segunda pergunta. Qual seria a alternativa, vamos dizer assim, que seria mais saudável, a maconha? Não, de forma nenhuma. A cannabis também agora é outro produto que vem... Olha, gente, aquela história, né? O pessoal quer ganhar dinheiro vendendo dependência. Então, o que acontece com a cannabis? Esquece aquela cannabis da década de 60, Woodstock, isso aí não existe mais. A cannabis hoje que as pessoas querem consumir, o teor de THC é elevadíssimo. Inclusive, mesmo que você libera, por exemplo, no Canadá, que é aí em cima aí é liberado, né? Mas a cannabis que é oficial que as pessoas vendem, o teor de THC é muito baixo, é 3, 4%. Ninguém quer. Jaqueline, mas a gente precisa diferenciar bem o que é cannabis de uso recreativo e a cannabis medicinal, não é? São coisas muito distintas. Então vamos falar assim, cannabis. E vamos falar dos... Cannabis, você tem a maconha, que quando você fala cannabis, você está falando de um universo enorme, porque tem duas substâncias psicoativas identificadas nesse produto. O canabidiol, que é o produto que tem efeitos terapêuticos e pode ter efeito medicinal e pode ser usado como medicamento, e o THC. E hoje a gente tem até produtos sintéticos, não mais a planta só, você tem THC sintético, que vende no mercado negro, que é esse que eu falei, que as pessoas compram, que tem até 30% de THC, que tem um efeito alucinógeno, psicótico, é muito complexo. Então, esse universo que a gente está falando é muito rico, né? Então, essa cannabis de uso recreativo, que é o fumo, essa que traz risco cardiovascular. A de uso medicinal, ela é controlada com uso pelos médicos, para casos específicos, né? O canabidiol, o produto canabidiol, que é separado, que você pode usar em casos... Tem várias indicações hoje, cada vez que você tem um produto de maior qualidade e que você possa estudar, você pode estudar ele de uma melhor... Você tem a concentração, quanto que você vai usar, a posologia, como um remédio convencional, isso fica muito mais fácil de você produzir ensaios clínicos avaliando eficácia e segurança. Quando você fala de um medicamento, essas duas coisas têm que estar presentes. Eficácia, para que serve? Quando eu comparo com o placebo, esse medicamento tem uma eficácia para aquilo, convulsão, dor de cabeça, dor crônica, o que seja as indicações. Foi comparado com o placebo? Efeitos colaterais, qual a segurança do medicamento? Então, quando a gente fala de um produto que vem 70% dos medicamentos que nós usamos, vem de plantas. Então, não é diferente com a maconha, se ela tem o cannabis em geral, quando se tem algo que tenha propriedade medicinal, tem que ser estudado, separado, e aí formulado de uma maneira adequada e segura. Você acha que é seguro você mandar alguém fumar maconha para diminuir quadro convulsivo? Você acha que é seguro você mandar alguém fumar maconha para, sei lá, passar dor de cabeça? Não dá, né? Então, assim, não tem sentido. Então, vamos separar o que é um princípio ativo que possa ter uma ação farmacológica específica em medicina para tratamento, excelente, maravilhoso. Isso a gente quer e incentiva que seja feito mais dessa maneira. Qual a dose, como é que eu uso, tem efeito colateral, e toda essa condição que o medicamento, quando a gente médico prescreve, precisa para prescrever.
Esse aspecto tem que ser respeitado. Voltando aos jovens, né? Os jovens, eles estão numa fase de contestação, né? E o fumar a cannabis ou fumar o cigarro eletrônico, que tem lá o seu design moderninho, atrativo para ele, né? De que forma pais e educadores podem entrar nesse diálogo com os jovens para convencê-los dos malefícios que isso traz para eles? Que dica que você daria para pais e educadores? Eu acho que assim, a grande questão é a saúde mental. Eu acho que você tem que mostrar para o jovem, hoje em dia você tem uma tecnologia tão grande para você mostrar efeito das coisas, né? Uma ciência tão bem, com imagens, coisas tão maravilhosas que antes a gente não tinha, né? Que você pode educar, né? Ensinar. Mostrar, olha, essa aqui tem, olha, no cérebro tem receptores CB1, que é do canabidiol, tem o CB2 também, é nosso sistema, a gente tem esse sistema, assim como nós temos receptores de nicotina. Essa substância, uma vez em contato, no CB1, isso aqui pode ser interessante, pode melhorar a dor, melhorar limiar convulsivo, mas esse CB2, que é o do THC, praticamente onde o THC atua, que é a maconha que a moçada gosta de consumir, que tem um efeito alucinógeno e tal, que as pessoas procuram esse efeito no consumo até recreativo, ela aumenta a taquicardia, pressão arterial, aumenta risco cardiovascular. É assim que tem que ser explicado. Eu acho que é a ciência, em primeiro lugar. Aula de ciência, vamos falar de droga, vamos falar de saúde mental. Olha, teu cérebro está em formação. Você está cheio de neurotransmissores, você pega e coloca a nicotina aqui, que interfere em dopamina, acetilcolina, num monte de coisa, você vai bagunçar teu cérebro. Sabe o que pode custar isso para você? A vida inteira você tem um distúrbio mental tentando se equilibrar. É difícil convencer, né, e educar quando o jovem está sendo bombardeado por essa narrativa de que o cigarro eletrônico não faz mal, de que não é tão ruim para a saúde, que não faz mal para a saúde. Eu já ouvi isso, eu já vi, inclusive, Sim. propaganda de gente fumando cigarro eletrônico e fazendo esporte. Quer dizer, né, isso, a indústria tá jogando muito pesado, né? Como combater isso? Como lutar contra essa força? Olha, eu acho que a gente tem que usar a experiência do tabaco. Acho que tem, assim como a OMS fez isso com o programa Tabaco Saúde, ela tem que colocar no escopo aí o cigarro eletrônico, que para mim não tem diferença nenhuma, e a própria cannabis também, porque nos Estados Unidos hoje 43 milhões de jovens americanos estão em uso de cannabis, e o que é pior, quando você começa precocemente, um produto que até então que se achava, maconha não causa dependência, tudo bem, eu uso quando eu quero, hoje essa verdade já não é mais verdade, esse paradigma caiu por terra. Adolescentes de 14, 15 anos que usam maconha ficam dependentes, numa dificuldade tremenda em parar de fumar. E aí não é só isso, o aspecto escolar, déficit cognitivo. Então, quer dizer, você está produzindo um dano para o indivíduo que não sei quanto vai custar isso, a vida dele, isso em primeiro lugar, a vida dele e da família, mas para o Estado também. É um bando de gente improdutiva, vai viver do quê? Então, esses aspectos têm que ser discutidos abertamente. Então, essa história, vamos liberar porque tem tráfico, Não, a história não é assim, a história é outra. Né? Jaqueline, agora, a gente sabe que proibição nem sempre também funciona. Então, vamos dizer que se você tivesse no mundo ideal, que você tivesse um poder legislativo, qual seria a legislação perfeita para lidar com essa situação e para tentar educar? Qual que seria a legislação que você colocaria em vigor? Bom, eu acho que realmente você tem que ser como lei antifumo. Você tem que ser... Lei é lei, você tem que criar aqui essa lei, tem que ser cumprida, respeitada. Moleque de 18 anos fumar, não dá. Não pode ser flexível com isso, porque o dano que você vai promover é enorme. Não é uma questão de, eu sou flexível. Não pode. Não pode. Mas, por outro lado, tudo que é ilegal, a gente quer mais, né? O jovem. Então, como é que você, no mundo assim, como você daria essa solução, essa alternativa perfeita? Não, eu acho, complementando a pergunta da Cris e te ajudando nessa resposta, Jaqueline, a gente tem uma realidade aqui no Brasil que é proibido o consumo de cigarro eletrônico e você tem um consumo muito mais baixo do que nos Estados Unidos, onde ele é permitido. Então, liberar não é o caminho. Eu acho que em independência, legislação, rigor tem que existir. Agora, explicação, informação tem que existir. Eu sou de uma década que se eu tiver... Eu tenho 57 anos, então eu tinha na década de 80,
Eu morria de medo, porque eu nunca experimentei nada, eu sou careta, porque eu imaginava que eu ia poder surtar. Eu tinha essa impressão, porque eu fui educada, eu me lembro que eu estudei no colégio de freira, isso mesmo, teve uma palestra sobre drogas, e o pessoal da polícia, os delegados foram apresentar, levaram para a gente ver o que era, o que não era, e explicar as consequências. E aquilo, para mim, foi suficiente. Falei, nossa, eu vou usar um negócio desse que eu vou ficar doido, vou perder meu controle, perder minha liberdade. Sempre tive o pavor disso, mas eu tinha medo de ir nos lugares, porque se alguém estivesse fumando maconha, eu ia ser presa junto, porque naquela época o pessoal ia para a cadeia. Hoje o pessoal fuma maconha, desce no prédio e fuma maconha. A maconha está presente como se fosse algo paz e amor. É isso que está errado. Esse conceito lá da nós, que talvez seja por isso que tem, porque era uma repressão enorme, é o meio termo, né? É a informação, a legislação, mas as pessoas, para que as leis sejam entendidas e cumpridas, elas têm que assimilar. E é isso que a gente tem que levar do tabagismo. Como a lei antifuma aqui em São Paulo, que era proibido fumar em bar e restaurantes. Sabe por que a lei pegou? Porque a gente foi com o aparelhinho de monóxido de carbono, a vigilância sanitária, quando falo a gente, é a vigilância sanitária, a Cris Megide, toda aquela equipe de 700 pessoas, dosar nos bares e restaurantes o monóxido do ambiente, o monóxido do trabalhador, e voltamos 3 meses depois. Todo mundo viu a diferença. Então, esse assim, ponto é muito importante, o da informação, isso, de levar informação isso, de qualidade. E aí eu queria complementar com relação a isso, fazendo uma pergunta. A gente vive um mundo de pós-verdade, de muita fake news, né? Existem vários estudos comprovando a segurança do cigarro eletrônico, e você é crítica desses trabalhos, porque esses trabalhos têm um viés. Eles não são trabalhos independentes? Por quê? O que está por trás desses estudos que mostram a segurança do cigarro eletrônico? Então, basicamente, tem muitos estudos, isso agora esses aí já estão caindo por terra, né? Basicamente, os estudos, qual que era a estratégia do estudo? Eles pegavam um estudo para comparar cigarro convencional com cigarro eletrônico, e você vai comparar a quantidade de substâncias tóxicas. Claro que o cigarro eletrônico ganhava do outro, porque, como eu falei, o veneno tanto faz ser 2 ml quanto 10 ml. Se 2 já te mata, então não tem. Mas basicamente, esses estudos iniciais que motivaram, isso aqui é seguro, basicamente eles fazem comparativo entre a quantidade de substâncias tóxicas de um produto em relação ao outro. Mas o que faltava, e eu tentei até fazer, mas eu não tive verba para fazer essa pesquisa, eu ia pegar um grupo de fumantes, parar de fumar, um grupo usaria cigarro eletrônico e o outro grupo usaria o cigarro aquecido, que também é outro produto que tem no mercado, no Brasil não, mas na Europa, no Japão, está solto já, que é um produto da Philip Morris, que se chama tabaco aquecido, que também supostamente é nessa linha de redução de danos, tem menos produto tóxico, vai produzir menos efeito. A ideia era avaliar a saúde, que é o endotélio, que é a parede das artérias, para ver a quantidade de substâncias inflamatórias que esses produtos produzem. Então, no braço controle desses estudos, falta quem para de fumar. Nunca tem. Só tem o fumante de um e do outro. E cadê quem para de fumar? Que é o grande ponto. É como se fosse... esse é um grupo controle ideal, né? Você avaliar um indivíduo que fumava e deixou de fumar, depois você comparar com aquele que está usando esses produtos, entre aspas, substitutivos, né? Então, a grande questão é isso. Quando você vai avaliar, como os estudos recentes têm mostrado, é uma enxurrada. E dados de epidemiológicos. Na Califórnia, o Stanton Glantz mostrou que quem é usuário exclusivo do cigarro eletrônico tem 2 vezes mais chance de ter infarto do que aquele que não usa o cigarro, que não fuma. E quem fuma o cigarro convencional, o risco é igual, é 2 vezes maior. Quer dizer, muda o produto, mas a condição de risco cardiovascular, ela está aí. Mas diminui o risco de câncer. Ainda não sei, não sai estudos, porque o tempo para isso é maior. Só que se você não morrer de câncer, você já vai morrer de infarto, então não tem. O cigarro eletrônico, ele pode ser um auxílio para quem fuma o cigarro tradicional, uma porta de saída do tabagismo? Não, se acreditou que sim, mas hoje se vê que não. E a gente vê isso claramente. Aliás, até eu estava falando com uma colega, que é a Estela, que ela estava contando que ela é estudiosa do cigarro eletrônico, muito estudiosa, a Estela. Trabalha lá no INCOR, na pneumologia, com a gente. E ela estava me dizendo que tem um grupo de mães americanas, tem um grupo de mães do JUL, depois vocês dão uma pesquisada aí. São as mães desesperadas que os filhos são adictos em JUL e não conseguem deixar, porque o tratamento convencional que a gente faz para parar de fumar não resolve. Aí eu falei para ela, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer essa moçada voltar para o cigarro comum, para depois a gente tratar
porque a dependência é tão intensa que o tratamento convencional, que seria vareniclina e tal, não tem o mesmo resultado. Tamanha a dependência, a quantidade de receptor de nicotina ativado. Respondi? Eu vou... Uma dúvida assim, que eu tenho, que eu lembro, quando eu fumava, muitas vezes, batendo texto, né, jornalista, correspondente, Sim. E eu precisava... Na verdade, o cigarro ficava 2, 3 direto no cinzeiro. Parece que era uma coisa de criatividade, que trabalhava mais do que para eu parar de fumar, eu tive que trabalhar muito mais o emocional do que o físico, porque a dependência física já não era mais tanta quanto aquela, eu não vou conseguir criar se eu não estou com o cigarro aceso, e ficava queimando o cinzeiro, mas era 1, 2, 3. Quer dizer, como é que funciona essa questão mental, emocional, né, que em relação ao cigarro eletrônico, em comparação ao que era, pelo menos para mim, acho que para muita gente, né, essa alinhar, né, o cigarro à criatividade. Então, o cigarro não é que você tinha impressão, não. O cigarro tem uma ação cognitiva, né? Em algumas pessoas, as pessoas percebem claramente que quando fumam, né, você tem um drive de dopamina que libera acetilcolina. Então, para que você não sinta abstinência, você tem que ter tratada, porque senão, de fato, você vai ter como abstinência, uma falta de concentração. Tem relatos de pessoas que batem o carro, pessoas que operam máquinas e tem acidente porque está em abstinência. Então, a forma de tratar isso é química, mas, adicionalmente, não é só química. O cigarro tem comportamentos associativos, existe uma memória associativa, e essa memória nenhum remédio ativa. Então, sabe o que a gente usa hoje com os pacientes, como, por exemplo, você, né? Se você tomaria o remédio para parar de fumar, e tem que ser aquele mais potente, toma o remédio, e aí, na hora de fumar, sabe o que a gente faz? Tira o cigarro do contexto. Parar de trabalhar, você não pode. E aí, então, o que eu falo? Você vai interromper 1 minuto, vai levantar, fumar lá de castigo lá, e depois você vai voltar. Você entendeu? Para te descondicionar, porque isso é um comportamento associativo. Essa técnica você desenvolveu, que é o fumar de castigo. Qual é o êxito dessa técnica nas pessoas largarem o vício, deixarem o tabaco? Então, essa técnica, quando você... claro que quando eu trato tabagismo, eu só trato pessoas que têm dependência elevada, então eu uso remédio, eu não vou deixar ninguém sentir abstinência, nem sofrer por isso. Então, nos pacientes que estão em uso da medicação, que é a vareniclina, que é um remédio mais potente, que tem efeito duplo, ele inibe a abstinência e bloqueia o receptor. Então, ele é positivo nesse aspecto, mais que os outros medicamentos. Então, no grupo que toma vareniclina e segue a cartilha da receita do remédio, que é marque uma data para parar de fumar, 8º dia, entre o 8º e 14º dia, está até na bula isso. Quando eu peço para as pessoas, ao invés de fazerem isso, fumarem de castigo, eu duplico a chance de sucesso. Então, a gente sai de 30%, 35%, que é a taxa de cessação, com essa técnica de marcar uma data, a gente está falando de 60%, 65%. Então, eu duplico a chance do paciente parar de fumar, simplesmente porque o paciente, ele adere ao tratamento, porque ele não tem aquela coisa de tenho que parar de fumar em tal dia. E ele vai se descondicionando, ele chega lá para fumar, lá no castigo, parou de fazer o trabalho, chegou lá, vai fumar, não sente prazer, tem que fazer o trabalho, volta correndo e consegue se concentrar porque não está em abstinência, você está livre, você se libertou. É assim que funciona o processo. Então, isso faz com que recondiciona o indivíduo e isso faz com que o indivíduo deixe de fumar. Agora, com o cigarro eletrônico, a pessoa não tem, às vezes, muitas vezes, um limitante como a questão do cigarro tem. Por isso que elas passam a consumir mais. Hoje, na redação, por exemplo, você não consegue fumar um cigarro comum. Todo mundo vai saber que você está fumando. Exatamente. Mas o cigarro... Você acha que, justamente por isso, tem que ter mais regulação, mais leis proibindo? Quer dizer, porque isso aqui não existe praticamente aqui nos Estados Unidos, né? Regulação de cigarro eletrônico? Então, mas é o que eu estou falando. A gente tem que pegar o pacote do que foi feito no cigarro e implementar no cigarro eletrônico. A começar, já que eles liberaram comercialização aqui, não. Aqui, para nós, isso é retrocesso. Mas aí, você tem que colocar as mesmas regras que a gente tinha aqui no Brasil, proibir aditivo. Só de você proibir os aditivos aí, aromatizantes, já vai despencar. Limitar a concentração de nicotina. Já vai limitar o uso regular. Claro que vai ter o mercado negro, mas, como eu falei, quando é mercado negro, a quantidade de pessoas que têm acesso a isso é muito menor. O grande público você acaba protegendo. E campanha para desmistificar essa ideia que esse produto é seguro. Não é seguro.
Lembra que tinha as contas propaganda aqui no Brasil, no maço de cigarro? Quem vai vender tem que ter lá o post. Isso aqui pode dar infarto, isso aqui pode dar AVC, sabe? A mesma coisa. Não tem Jaqueline, nós estamos nos segundos finais da entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta. Além de pesquisadora, você é uma ativista antitabagismo, né? Antitabagista. Qual foi o start que fez você entrar nessa causa? Olha, foi assim, foi bem sem querer. O INCOR montou um programa de qualidade de vida em 93 e apontaram o dedo para mim, eu fazia lípides e deram esse assunto. Agora, eu tinha essa vivência pessoal. A minha mãe infartou com 38 anos e o meu pai, ele era mais velho que a minha mãe, na época ele tentou parar de fumar, ele devia estar com seus 50 anos, só que ele não conseguiu, tentou, ele era muito viciado, meu pai, muito. E com 63 anos ele faleceu de câncer de pulmão, mas eu vivi toda a angústia dele de tentar parar de fumar, até para ajudar minha mãe na época, minha mãe infartou com 38 anos, 4 filhos para criar, e falou, você mulher me deixar viúva, porque eu estou ferrada, né? E ele tentou ajudá-la de tudo, ela conseguiu parar, talvez porque a condição dela, até de dependência, e mesmo o que ela, né? A médica virou e falou assim, a senhora teve um infarto, quer cuidar dos seus filhos? Ali ela já parou de fumar, mas ela engordou 15 quilos, minha mãe era uma mulher elegante. Esse foi o preço que ela pagou para parar de fumar. Então, assim, eu via que era uma coisa difícil. Minha família inteira foi dizimada, tios, meu avô. Então, a minha geração, eu via a minha família morrer disso e os médicos lá no INCOR fazer o que todo mundo fazia. Tem que parar de fumar, mas parar de fumar como, né? Então, esse foi meu desafio. Já que eu recebi esse Kinder Ovo, né, vamos dizer assim, falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu mandei mensagem para a OMS, descobri que tinha o programa Tabaco ou Saúde, e a partir daí as portas se abriram, o doutor Adib foi ser ministro da Saúde, era meu diretor, fez o primeiro Dia Mundial Sem Tabaco no INCOR, ainda como diretor do INCOR, e aí, 2 anos depois, virou ministro da Saúde, fez a lei mais importante, que começou a sinalizar para a população, isso aqui não é bom, e aí a gente deslanchou com o Serra, e aí foi uma política bem sucedida. E o meu desafio, na medida que dependência da nicotina era uma coisa nova, é de 1988, gente. Eu comecei junto com... Ninguém sabia tratar. Aparecendo os adesivinhos lá, a gente usou, foi bupropiona e depois vareniclina. Tinha já um arsenal terapêutico bom. Vamos tratar a saúde mental, associação de depressão e ansiedade super frequente em fumantes. Eu acho que isso é um grande pulo do gato também na cessação, é você tratar isso, que as pessoas nem sabem que são deprimidas, nem sabem que são ansiosas, porque fumam, estão medicadas, né? Aí você vai tirar o cigarro, não vai, fica todo mundo doido, não consegue. Obrigado mesmo por essas informações, por essa entrevista tão esclarecedora, para que casos como aconteceu com a sua família não aconteçam, não continuem acontecendo. Eu acho que a gente precisa levar informação desse nível para pais e educadores, para que eles convençam os seus jovens a não entrar nesse vício. Os professores têm muita coisa para fazer, né? Acho que os professores de ciência, a educação como um todo tem uma missão enorme, né? Porque, como você bem disse, não adianta proibir, você tem que fazer as pessoas entenderem por que aquela lei existe, né? Não é à toa, né? Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.